Saudações, alunos do sexto ano! Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para as escolas cívicos militares do estado do Paraná. Aula essa em que nós continuamos abordando a organização e a hierarquia militar nas Forças Armadas Brasileiras. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É justamente compreender as funções constitucionais das Forças Armadas Brasileiras, das três forças, e perceber que elas servem como uma instituição de Estado, na proteção da pátria brasileira, da nação brasileira, e não como uma instituição de governo. Como sempre avisamos, governos vêm e vão numa democracia. Isso faz parte do devido processo democrático e eleitoral. Já as Forças Armadas, elas são uma constante permanente, são uma força regular que defende ao Estado brasileiro, independente de seu governo. Então, vamos para os conhecimentos prévios. Você lembra quais são as três armas que, em conjunto, compõem as Forças Armadas Brasileiras? E você lembra para que servem as Forças Armadas Brasileiras? Então, vamos revisar aqui um pouquinho. Tá? As Forças Armadas Brasileiras são constituídas pela Marinha, constituída pelo Exército e constituída pela Força Aérea Brasileira. E todas elas integram um ministério que é o Ministério da Defesa, onde ali você tem o ministro que administra essas três forças, que pode ser um ministro civil ou pode ser um ministro militar. Isso depende de acordo com a política de governo. E é ali que se encontra o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Brasileiras. Esse Estado aí representado pelos representantes de alta patente militar de todas as três armas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E qual é o princípio constitucional? Para que servem essas três armas? Bom, as Forças Armadas possuem três finalidades, e todas essas finalidades estão especificadas dentro da Constituição brasileira. Isso através do artigo 142 e o artigo 143 da Constituição Federal. Quais são essas finalidades? A primeira é a defesa da pátria, a segunda, a defesa dos poderes constituídos, ou seja, também a defesa da própria Constituição, e por iniciativa de quaisquer poderes, garantir a lei e a ordem dentro do Estado brasileiro. Então, essas são as três funções que delimitam a Constituição, em que as Forças Armadas podem ser empregadas. Então, na defesa da pátria, na defesa dos poderes constituídos e também para garantir a lei e a ordem. Essas são as três funções delimitadas pela Constituição brasileira. Lembrando a todos que a Constituição brasileira é a Carta Magna, é aquela que organiza o Estado brasileiro, que tipo de governo vai ter, o que pode, o que não pode fazer, como que vai ser o sistema de governo. Então, essa é a lei maior do Estado brasileiro. E ela regulamenta também, obviamente, as Forças Armadas brasileiras. E, então, a defesa da pátria. Então, são ações das Forças Armadas a proteção do Brasil, no território aquático e aéreo. Então, eles têm o objetivo de proteger o território também em solo, o território aéreo, o espaço aéreo brasileiro e também o território de águas do Brasil. E para a questão marítima, é a Marinha, que é a Força Marítima, e que cuida das operações navais. Ela atua tanto em alto mar, isso é, na proteção de nossas praias e da nossa área territorial oceânica, como ela também é responsável pelos rios, em águas dos rios brasileiros. Isso é, fiscalização de rios, como o Rio Amazonas, Rio São Francisco, ela também possui responsabilidade. Então, tudo aquilo que diz respeito à navegação é de responsabilidade da Marinha Brasileira, o devido cuidado e fiscalização. Já quando a gente fala de solo, é o Exército, que é uma força terrestre. Tá? Ela cuida de operações militares realizadas em solo, tanto operações aí realizadas por soldados a pé, pelas tropas, quanto também operações realizadas por veículos militares, como canhões, tanques e transportadores. Tudo isso aí, como a gente pode ver ilustrado aqui, por tanques aí do Exército Brasileiro. E nós temos também, por último, a Força Aérea Brasileira, a famosa FAB, que é a Força Aérea mais jovem. Ela foi criada só em 1941. Isso é claro por quê? Porque não havia tecnologia aérea antes. Tá? É aí que se aprimora a ideia da tecnologia aérea e que se aprimora a ideia de que nós também temos que proteger não só as nossas águas, como a nossa terra, mas também nós temos que proteger o nosso espaço aéreo. Então,
A Aeronáutica, ou Força Aérea Brasileira, cuida do espaço aéreo brasileiro, sendo ela a responsável pela defesa aeroespacial brasileira. Aqui nós temos aqui um jato Gripen da Aeronáutica Brasileira, aqui devidamente pousado. Mas vamos então para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Dentro da divisão de áreas de atuação das três Forças Armadas, qual é a área de responsabilidade da Marinha Brasileira? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Vocês vão me dizer que essa questão era fácil responder? Sim, vamos começar aí de uma maneira mais suave. Então, a pergunta é, qual é a área de responsabilidade da Marinha? A resposta, foi estabelecido que a Marinha do Brasil tem a responsabilidade de proteger as águas do Brasil, tanto a costa brasileira e seu território marítimo, como também suas águas fluviais, isso é, as águas dos rios. Então, tudo que estiver relacionado à proteção das águas brasileiras está relacionado à Marinha do Brasil. E qual é a função de defesa dos poderes constituídos? Essa função que é em conjunto das três Forças Armadas. Todas elas têm essa obrigação conjunta. Então, a atuação das Forças Armadas com o fim de cumprir a missão constitucional dos órgãos de segurança pública ocorrerá após o esgotamento dos instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados ao artigo 144 da Constituição Federal. Vamos traduzir isso aqui. O Brasil, como uma democracia, ele é regido por um conjunto de leis maiores, que é a Constituição, também chamada de Carta Magna. O que quer dizer justamente Carta Maior? A questão é que a Carta Magna, ela defende, no caso da democracia brasileira, a divisão dos poderes. O poder executivo, que é o poder de governar, de acordo com as leis, o poder legislativo, que é o poder de criar leis,
que é exercido pelo Congresso, pelo Senado, e o Poder Judiciário, que é o poder de julgar de acordo com as leis. É uma função constitucional das Forças Armadas garantir que esses três poderes convivam de uma maneira harmônica para o bem da sociedade brasileira, sendo permitido em casos extremos, quando todos os outros mecanismos civis já tiverem tentado e não conseguiram solucionar alguma crise institucional, alguma crise de respeito à Constituição e à liberdade, independência e harmonia desses poderes, é permitido, então, caso convocada, que as Forças Armadas solucionem esses embates. Então, ela serve também em defesa, a Carta Maior da Democracia Brasileira, ela serve em defesa da Constituição brasileira e que todos os brasileiros, mesmo nos cargos de governo, sigam essa Constituição que é a nossa lei maior. E também você tem a função de garantir a lei e a ordem. A garantia da lei e da ordem, que usa a sigla GLO, é uma operação prevista na Constituição Federal, realizada exclusivamente por ordem do Presidente da República. Vamos lembrar aqui que o Presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então apenas ele pode solicitar isso, o qual ele autoriza o uso das Forças Armadas dentro do território brasileiro. Para quê? O próprio nome já diz, garantia da lei e da ordem. Então, o GLO ocorre geralmente nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Essas outras forças de segurança pública são, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal e várias outras instituições que compõem o sistema de segurança pública brasileiro. Quando há o esgotamento dessas instituições que têm a função interna de manter a lei e a ordem no Brasil, aí o presidente, comandante em chefe, poderá autorizar uma intervenção militar nessa finalidade. Tá? Então, eles podem ser convocados em situações graves de perturbação da ordem, no entanto, é utilizado também para eventos de grandes proporções. Foi usado a garantia da lei e a ordem, por exemplo, durante as visitas do Papa no Brasil, que é um grande evento internacional de uma grande personalidade, um líder religioso, né, internacional, e também foi usado na garantia da lei e da segurança durante o evento da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Isso aí, as Forças Armadas participaram junto para garantir justamente que tudo ocorresse bem nesses grandes eventos, que a segurança fosse preservada e que não houvesse nenhum problema relacionado a esses dois eventos. Vamos para mais uma atividade. E eu pergunto para vocês, quem é a autoridade que pode decretar uma situação de garantia da lei e da ordem? E em quais situações ele pode fazer isso? Vocês terão um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, isso é, você teve que escrever um texto. Isso quer dizer que seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas alguns elementos do texto têm que estar presentes para que a gente possa considerar a questão como respondida corretamente. Então eu perguntei, quem é a autoridade que pode decretar uma situação de garantia da lei e da ordem e em quais situações essa autoridade pode fazer isso? Minha sugestão de resposta: o decreto de garantia da lei e da ordem só pode ser feito pelo comandante-chefe das Forças Armadas, que no caso da democracia brasileira é o presidente da República, democraticamente eleito. E apenas nas situações de grave perturbação da ordem pública, em que as forças tradicionais não conseguem garantir a manutenção da lei e da ordem, assim como também é utilizado em grandes eventos de ordem internacional. Então veja que nesses casos em que as forças de segurança pública tradicionais não conseguem garantir a lei e a ordem, e apenas nesses casos excepcionais, é permitido então uma intervenção a comando do presidente para conseguir garantir aí a manutenção da lei e da ordem do país. Aí o Exército, excepcionalmente, ou outra Força Armada, tem autoridade de intervir em certas situações. Como quais situações, por exemplo, poderia ocorrer isso? Bom, uma das situações ocorreu em 2018, que o governo decretou a GLO para conter uma grande greve de caminhoneiros que aconteceu no Brasil. Essa greve aí resultou no bloqueio de grandes estradas do Brasil e impedindo aí que cargas de alimentos, remédios e os mais diversos produtos chegassem à cidade. O Brasil chegou próximo, algumas cidades brasileiras, à situação de desabastecimento. Então você ia no mercado, não tinha produtos. Você ia tentar viajar para a cidade seguinte, havia um bloqueio no meio e você não conseguia passear. Isso aí, essa longa greve de caminhoneiros, gerou uma situação aí que foi necessário a garantia da lei e da ordem. Então, a decretação da GLO só será aceita caso haja uma ameaça real à democracia. Nós temos aqui soldados fiscalizando a estrada em 2018, justamente fiscalizando para ver se os caminhões estavam circulando. Por quê? Porque uma grande maioria da população brasileira estava sofrendo com o desabastecimento e com os bloqueios que essa categoria profissional fez. Então o Exército passou a intervir, liberando esses bloqueios e garantindo a circulação de produtos e mercadorias para abastecer principalmente as cidades brasileiras. Essa foi uma situação bastante específica em que houve um decreto para que as Forças Armadas resolvessem a lei e a ordem. Outra grande situação que nós temos é a situação, às vezes, de intervenção do Exército em regiões em que você tem a presença de criminosos. Como aqui nós temos soldados da Polícia do Exército na pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Então aqui você tem membros da Polícia do Exército que estão atuando dentro do território brasileiro. As operações são reguladas pela Constituição Federal de 1988 e por um decreto também de 2001, os quais concedem provisoriamente aos militares a condição de atuar com o poder de polícia, até o restabelecimento da normalidade. Isso ocorre porque as Forças Armadas brasileiras, elas não têm, na prática, um poder de polícia, não contra os civis, de ficar fiscalizando acidentes, e por diante. Isso aí é responsabilidade de outras forças de segurança, como a Polícia Civil, como a Polícia Federal, como a Polícia Militar. Porém, algumas condições de violência podem ultrapassar os limites dessas instituições e, por isso, ser necessário uma interferência militar mais dura, mais rígida. Nesses casos excepcionais, você pode se usar das Forças Armadas dentro do território brasileiro e eles assumem, inclusive, o poder de policiação. Isso é, o poder de prender algum crime flagrante, o poder de conduzir a uma delegacia, algum infrator de qualquer natureza. Mas são momentos excepcionais. Começou a GLO, eles adquirem esse poder. Terminou ela, eles já perdem esse poder. Então, é apenas uma situação excepcional, não é uma situação cotidiana. Por quê? Agir dentro do território brasileiro, de fiscalizar a população brasileira, não é a função base do Exército Brasileiro, nem da Aeronáutica e nem da Marinha. Lembrando que a função base deles é a proteção do Estado Nacional. Porém, às vezes, em algumas situações extremas, membros internos do Brasil podem estar ameaçando esse Estado Nacional de organização. Aí cabe
às Forças Armadas também na sua missão constitucional a proteção do Estado brasileiro. Então vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Segundo a Constituição brasileira, quando que se encerra uma missão de garantir a lei e a ordem? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, respondido? Perguntei para vocês, segundo a Constituição brasileira, quando se encerra uma missão de garantir a lei e a ordem, a famosa GLO? Então, minha sugestão de resposta para vocês. Segundo a Constituição, durante uma situação de GLO, as Forças Armadas recebem provisoriamente o poder de polícia. E uma vez que a ordem é reestabelecida naquele lugar ou naquela comunidade, a missão é dada por encerrada. Então o poder de polícia é devolvido para as demais forças de segurança pública. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós podemos compreender a área de trabalho de cada força armada na defesa do território nacional, a defesa aérea, a defesa naval e a defesa terrestre. E percebemos as iniciativas e limites de ação das Forças Armadas na garantia da defesa da lei e da ordem no Brasil. Então, agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.